Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Boa noite, irmãos, amigos. Nós estamos chegando para mais um estudo do livro de Atos dos Apóstolos. É um privilégio, um prazer grande estarmos juntos nessa noite para darmos continuidade a esse estudo que é fantástico, maravilhoso, nos revigora, nos apresenta novos caminhos para um novo tempo, para uma nova época que nós estamos vivendo. No domingo passado, nós demos continuidade no culto da manhã, das 9 horas. Agora nós teremos 2 dias por semana para estudarmos o livro de Atos. E será um tempo maravilhoso, um tempo magnífico. A semana passada, trabalhamos no domingo de manhã, nós trabalhamos com a festa de Pentecoste, dando toda a explicação a respeito deste tema, deste assunto, os 4 primeiros versículos do capítulo 2. Nós estamos no capítulo de número 2 e hoje nós iremos ver do versículo 1 até o versículo de número 13. Mas antes disso, nós iremos orar, iremos buscar a presença de Deus em oração. Vamos pedir a Deus que esteja derramando da sua graça, da sua bondade
e da sua misericórdia sobre nós. Oremos, Pai querido, Deus bondoso, este é um instante, ó Deus, em que, ao chegarmos na casa dos teus filhos, dos teus servos, e encontrá-los bem, ó Deus, é a demonstração maior que temos, ó Deus, do teu milagre sobre a nossa vida, do teu cuidado sobre a nossa vida. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e tem cuidado, ó Deus, dos irmãos, tem cuidado da Igreja Batista em Jardim Santana, outros irmãos queridos e amigos que têm nos acompanhado. O Senhor tem cuidado de cada um deles. E nesta noite, permita que esses minutos que passaremos juntos, ó Deus, seja um tempo de refrigério, um tempo de reavaliação, novos conceitos e decisões importantes para a nossa vida espiritual, ó Deus, num tempo tão diferente que nós estamos vivendo. E agora estamos marcando um novo momento, um novo tempo para darmos prosseguimento com a nossa vida cristã. Abençoe essa família, os seus filhos, este lar, que a tua bênção, a tua graça e a tua bondade repouse sobre os teus filhos nesta noite, ó Deus. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós podemos agora sim voltarmos para iniciarmos o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Como já falei para vocês, eu estou aqui olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, e nós iremos ver hoje do versículo 1 ao versículo 13. Deixe a sua Bíblia aí bem pertinho de você, para que você tenha a oportunidade de consultá-la no momento certo, na hora certa. Hoje nós estaremos vendo a chegada do Espírito Santo. No último estudo, domingo de manhã, festa de Pentecostes, toda orientação, todo esclarecimento, e agora a chegada do Espírito Santo, nos 13 primeiros versículos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos para esse texto, o contexto anterior e o contexto posterior do que nós estamos estudando, nós observamos claramente nos estudos, na leitura que nós fazemos do livro de Atos, que até o paganismo da civilização grega cria na mente deles um espírito vivificador a respeito da necessidade, ou vendo o Espírito como essencial para a existência da humanidade. Eles acreditam nisso. Até os pagãos acreditam que precisa ter alguém para cuidar desta questão espiritual. Só para exemplo aqui e entendermos melhor esta questão, quando nós olhamos, por exemplo, uma situação que acredito que é bem conhecida por todos nós, nós temos, por exemplo, o atestado desse fato da civilização grega já acreditar que tem um espírito maior regendo todas as coisas. Nós não estamos falando aqui de cristão, nós não estamos falando aqui de cristianismo. Nós estamos falando de gente que não conhecia o Deus eterno. Nós observamos no hino olímpico, composto por músicos gregos, é importante ressaltar isto. Quem compôs esta música foram músicos gregos
para a sua primeira edição dos Jogos da Era Moderna. E isto aconteceu em 1896, na cidade de Atenas, ali onde iniciava esses Jogos Modernos, na Grécia. E cantando desde então em todas as edições desses jogos. Todas as vezes que tem os Jogos Olímpicos em qualquer parte do mundo, este é o hino oficial. Por exemplo, esse sim, você talvez lembre, as Olimpíadas que aconteceram aqui no nosso país, Rio de Janeiro, em 2016, né? Está aí pertinho, você ainda lembra disso? Por exemplo, o hino olímpico foi cantado em inglês por um coral composto por 38 crianças, e enquanto a bandeira olímpica era hasteada, este hino estava sendo cantado. E ele tem uma letra muito interessante, já que falei exatamente da música. Vamos ver mais ou menos a mensagem que o hino tem. Ele diz: Espírito imortal da antiguidade, Criador augusto da verdade, beleza e bondade. Desça aqui, apresente-se, irradie sua luz sobre nós, por este nobre campo e debaixo deste céu, que primeiro testemunharam sua forma imperecível. Traga sua vida e entusiasmo para estes nobres jogos. Atire coroas de flores com frescor eterno aos vitoriosos da corrida e da luta. Crie em nossos peitos corações de aço. Em sua luz, planícies, montanhas e mares brilham em matrizes rosadas e formam um vasto templo na qual as multidões de todas as nações vão adorá-lo. Ó Espírito imortal da antiguidade. Este é a letra do hino olímpico, preparado e escrito por músicos gregos pagãos. Então, observamos aqui como é impressionante como as pessoas sabem que existe sim um espírito acima de todas as coisas. O que a diferença entre eles e nós é que nós conhecemos quem é esse espírito e eles não. Eles ouvem falar, sentem a necessidade, se rendem às vezes ao Espírito e diante disso às vezes fazendo um caminho errado, um caminho que não tem a verdadeira luz, porque eles são enganados pelo inimigo, enganados por Satanás. A responsabilidade, irmãos queridos, aumenta muito mais para nós quando continuamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 2, trata da chegada do Espírito Santo, que muda completamente o cenário da vida dos cristãos. O cristianismo toma um novo patamar, uma nova atitude, assume um momento histórico para a vida da humanidade. O problema é que, na mesma proporção e importância
do tema está o tamanho, às vezes, da confusão que muitos fazem sobre a terceira pessoa da Trindade. A forma dele se manifestar, como ele se manifesta, por que ele se manifesta, a necessidade do entendimento e da compreensão confunde muitas pessoas. Assim é, na última mensagem do livro de Atos, nós tratamos sobre estas questões de confusões, apresentando a questão da festa de Pentecostes. Mas hoje nós estaremos analisando a chegada do Espírito Santo a partir de três perspectivas. O que aconteceu com os discípulos, nos discípulos e através dos discípulos. Entendeu? O que aconteceu através o que aconteceu com os discípulos, primeiro, segundo, nos discípulos e terceiro, através dos discípulos. Essas são as três situações que hoje, nesse estudo, nós estaremos vendo. Então, vamos começar vendo o que aconteceu com os discípulos. Lucas, ele nos informa o que aconteceu com os discípulos. Ele diz que o Espírito de Deus desce sobre eles e a sua vinda foi acompanhada por três sinais sobrenaturais. O médico Lucas, apóstolo de Jesus Cristo, ele apresenta essa questão. Veja aí o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 4, que estudamos na semana, no domingo passado, esse texto sagrado, que fala sobre essas três experiências. Se você, à medida que você vai lendo aí, Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2, de 1 a 4, você pode ver claramente isso, que termina com o versículo de número 4, dizendo: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Portanto, estas três experiências pareciam fenômenos naturais. Parecia com vento, com fogo e línguas, fala. Mas, na verdade, elas eram sobrenaturais, tanto na origem como no caráter da sua apresentação. E o que isto significa para nós quando estudamos o livro de Atos, especialmente o capítulo 2 de Atos? Pois bem, se permitirmos que outras partes da Bíblia nos guiem na interpretação desses fenômenos, nós não ficaremos confusos de maneira alguma. A primeira coisa que, quando estudamos a Bíblia, quando nós vamos estudar um livro, deve estar na nossa mente o seguinte: a Bíblia explica a Bíblia. Se nós queremos encontrar uma explicação para determinado texto, é só nós recorrermos à própria Bíblia em outros textos que fala sobre o mesmo assunto, e nós iremos encontrar clareza em tudo isto. A primeira coisa fala sobre o som como de um vento forte. O som como de um vento forte. O versículo 2 de Atos mostra isto para nós. Atesta que o poder que Jesus havia prometido que viria sobre eles havia finalmente chegado.
era a chegada, era o anúncio da chegada do Espírito. E olha, irmãos, como isso é interessante nós vermos a clareza de tudo isto para nós, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, o capítulo de número 24, Lucas capítulo 24 e versículo de número 49. Olha como a Bíblia explica a Bíblia. Se você vai lá para Lucas 24, 49, observa claramente isso. E voltando aí para mais pertinho de você, o capítulo 1 e versículo de número 8, também fica claro a explicação quando o texto está dizendo: e recebereis o poder. O receber é que veio até você. E esse som foi o som da chegada do Espírito, forma muito tranquilo para nós entendermos. Portanto, o som, como de um vento muito forte, anunciava a chegada do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, dos apóstolos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles passavam a testemunhar de Cristo a todas as pessoas, a todas as nações e tribos haveriam de receber esta mensagem. Logo em seguida, diz que eles viram o que parecia como língua de fogo. Parecia língua de fogo. Capítulo 2 e o versículo de número 3. Observamos isto. O que esta visão estava anunciando a todos que ali estavam? Estava anunciando que era a confirmação do Espírito, que era o próprio Deus, em toda a sua santidade e poder. Fogo, assim como na sarça ardente no deserto, na apresentação de Deus para Moisés, ele se apresenta como fogo. Nós podemos ver claramente Êxodo capítulo de número 3, Êxodo capítulo 3, lendo do versículo 1 até o versículo de número 4, nós podemos ver esse episódio da presença de Deus para um homem. E é importante observarmos isto. Sempre simbolizou a presença, e o texto coloca, e a santidade do Senhor, a presença e a santidade do Senhor. Se nós formos também para os profetas, nós vamos ver o esclarecimento disso. Isaías, olha só, Isaías capítulo de número 6, Isaías capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 7. Por isso que eu pedi para você, tenho pedido para você a ter uma caneta na mão, um papel na mão, para ir marcando esses textos bíblicos, para que depois você continue o estudo de esclarecimento, tanto para você como na hora de você explicar para outras pessoas, onde nós encontramos as fontes que jogam luz sobre o texto que nós estamos lendo. Então, o que parecia, o texto coloca, parecia língua de fogo, atestava a santa presença de Deus. Importante observarmos isso. E depois nós encontramos que começaram a falar noutras línguas. Além do som, como um vento, a visão que parecia língua de fogo, Lucas relata o que os discípulos falaram, falaram noutras línguas. O que quer demonstrar é que, além do poder de Deus, para que pudessem testemunhar a presença divina para encorajá-los, ele recebeu
capacitação. Os discípulos receberam capacitação para se comunicar com a gente de todas as línguas e todas as nações. Todas as pessoas que estavam reunidos ali, de várias nações, que falavam várias línguas, eles haveriam de receber o testemunho. Então não havia confusão. Nesse dia não havia confusão, havia clareza. Havia o Espírito Santo interpretando o grego dos apóstolos para todas as línguas que ali estavam, todos os povos que ali estavam reunidos. Agora, a chegada do Espírito Santo é conhecida por todas as pessoas que ali estavam presentes e que haveriam de ouvir através do testemunho dos discípulos de Jesus Cristo. E o que aconteceu com os discípulos? Quando nós lemos do versículo 14 ao versículo de número 11 do capítulo 2, olha aí, na sua Bíblia, lembra que eu coloquei que não estaríamos fazendo a leitura de todo o texto, para que durante o estudo nós estivéssemos lendo. Fica muito mais gostoso fazermos isso e já encontrarmos as respostas e os esclarecimentos que todos nós precisamos, que todos nós necessitamos. No texto, versículo 4, primeiro diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo os capacitava. E o versículo 11 diz: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Não havia confusão, havia esclarecimento. Eles falavam e todos ouviam na sua própria língua. É a Bíblia, a palavra de Deus, que está dizendo isso. Então, quando num culto se diz falar em outras línguas, por quê? Qual a finalidade? Qual o propósito? Qual o objetivo? Perguntas que precisam ser respondidas, e nós temos as respostas aqui na palavra de Deus. É importante atentarmos para isso. O que era falado ali era em idioma materno de cada uma das nações, dos povos que ali estavam representados. Isso aconteceu com os discípulos. E que aconteceu através deles? O que aconteceu nos discípulos, e agora nós estamos vendo o que aconteceu através dos discípulos. Vimos o que aconteceu com os discípulos, vejamos agora o que aconteceu através deles, e chegado o Espírito nos faz repartir o que de Deus recebemos. Agora que nós temos o Espírito Santo, nós vamos repartir com todos aquilo que nós recebemos. O Espírito nos empodera, nos capacita, nos coloca para servir, e nós aceitamos com alegria sermos servos do Senhor Jesus. É isso que deve acontecer. A chegada do Espírito Santo abençoou não apenas os discípulos, mas as nações através dos discípulos de Jesus Cristo, o que deve se repetir, o que deve acontecer também nos nossos dias e no nosso tempo. É importante atentarmos isto. Olha só aí ainda as reações à chegada do Espírito Santo. Com a chegada do Espírito Santo, quais foram as reações que ali acontecia? Veja aí o versículo 5 até o versículo de número 6, falando exatamente dessas reações que o texto sagrado coloca para nós. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão. Olha que havia muita gente ali.
E elas ficaram, qual foi a reação? De perplexidade. Olha só, ficou perplexa, pois cada um se ouvia falar na própria língua. E eles ficaram admirados com o que estava ali acontecendo. O versículo 7 diz que ficaram atônitos e maravilhados. Que coisa magnífica e fantástica a chegada do Santo Espírito de Deus. O versículo 2, atônitos e perplexos, e todos perguntavam uns para os outros: o que significa isto? Alguns, todavia, como sempre, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Olha só, irmãos queridos, o que em todos os tempos e em todas as épocas acontece. E nós precisamos estar atentos com isso. Como eles não sabiam explicar o que estava acontecendo, e no nosso tempo também isso acontece, e eles não sabem explicar o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa alegria, o nosso contentamento, por que fazemos, como fazemos, por que procuramos fazer o que é certo, o que é correto, o que abençoa. As pessoas vendo tudo isso, não entendendo isso, eles fazem zombaria. E foi isso também que aconteceu quando o povo perguntou: mas o que está acontecendo? Sempre tem um que chega, eles estão cheios de mosto, eles beberam vinho demais. E finalmente, a chegada do Espírito Santo permite-me concluir fazendo 3 observações que entendo ser importantíssimo para esse estudo desta noite. Importantíssimo porque, olha só, primeiro, grave aí estas 3 observações que vou fazer agora diante do que nós vimos até aqui. A chegada do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa provoca transformações nela através dela mesma. Através dela, ela começa a ver o que ela não via antes. Ela começa a se comportar de uma forma diferente de como ela estava comportando. E isso é o Espírito de Deus agindo sobre a sua vida. É a obra do Espírito Santo. Não é um espetáculo. É a obra do Espírito de Deus. Trata-se do poder. Trata-se da presença de Deus para a salvação e para a transformação de vidas. Então, nesta primeira observação que nós fazemos, é interessante nós deixarmos isso muito claro. Nesta chegada do Espírito Santo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós observamos que é o Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa provocando transformações, mudança para uma vida nova. Tudo que era antigo, tudo que não servia, se passa, fica para trás. E uma nova vida, tudo se faz novo. O tudo se fazer novo é a nova vida que nós temos em Cristo Jesus e que faz exatamente toda a diferença através do Santo Espírito de Deus. É importante observarmos isso. Então, esta é a primeira observação que nós fazemos nesse estudo até aqui. A segunda observação que nesta noite eu quero fazer para você,
para firmar aí na sua mente, você transferir aí para o seu coração, é que a chegada do Espírito Santo não pode ser duplicada nem ignorada. A chegada do Espírito Santo não pode ser duplicada nem ignorada. As manifestações sobrenaturais da forma descrita se cumpriram, ficaram para trás. É história de um momento que se cumpre o que o Senhor determinou. O Senhor disse que seria daquela forma. E agora o poder sobrenatural para transformar as vidas e igrejas ainda é para o nosso tempo. O que nós ficamos é com o resultado do que aconteceu naquela festa de Pentecostes, com a chegada do Espírito de Deus. Agora nós continuamos com o resultado, porque o Espírito do Senhor agora está sobre nós, está com você, está comigo. Durante todos os momentos no estudo passado, nós procuramos falar sobre este assunto. Isto sim, isso é para hoje. Viver sobre a influência, sobre a orientação e sobre o esclarecimento do Santo Espírito de Deus deve ser uma realidade para todos os crentes em Jesus Cristo. E no estudo passado, nós falamos exatamente o seguinte: um cristão, um crente em Jesus Cristo que não tem o Espírito de Deus é uma farsa, não é verdade. Não pode você ser um cristão e não ter o Espírito de Deus nos dias de hoje. O verdadeiro cristianismo só existe por causa da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. No momento que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, e imediatamente eu recebi o que ele diz que nos mandaria. Eu vou, mas mando um consolador para ficar com vocês. Então eu tenho esse consolador. No momento que eu não tenho esse consolador, é porque eu não sou. Às vezes eu falo sobre ele, às vezes eu estou até no meio da congregação, às vezes eu estou até na igreja, e a própria Bíblia diz, estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Porque eles não permitem que os atos e as ações do Espírito Santo na vida deles se transformem em atos e ações. Quem tem o Espírito Santo de Deus faz e produz os frutos do Espírito. E é importante, queridos irmãos, estudarmos sobre esta questão. A terceira observação que eu faço aqui desse texto que citei para vocês é que a chegada do Espírito Santo confere poderes tais que ninguém poderá explicar ou negar. Ninguém explica a manifestação do poder de Deus. Nós cremos, nós acreditamos e nós sabemos que é a ação do Espírito de Deus agindo no nosso meio. Céticos tentarão justificar de forma humana as transformações que Deus provoca nessas pessoas. Eles vão tentar explicar, mas não conseguirão. Tudo em vão. Quando o Espírito vem sobre a vida de alguém, ele não deixa espaço para explicações naturais, porque é um fenômeno espiritual. A respeito da profunda transformação que ele causa no ser humano, ele causa em nós, que nos salva, nos santifica. Só há uma conclusão possível para entendermos claramente o que nós estamos estudando.
Algo divino e sobrenatural aconteceu e a pessoa nunca mais será a mesma. Eu saio de trevas e agora estou na luz. Eu saio de uma situação de escravidão para ser verdadeiramente livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós olhamos para a história, como estamos lendo aqui um livro histórico do Novo Testamento, e chegamos a fazer a leitura desse livro histórico, nós precisamos reter os resultados que essa história provoca para toda a eternidade. Nós entendemos que o Espírito de Deus continua agindo e atuando no nosso tempo e na nossa época, porque Jesus Cristo nos deu como um presente do Consolador, daquele que nos guiaria, daquele que nos orientaria. Que Deus esteja nesta noite nos abençoando, nos dando a graça de compreendermos esse texto maravilhoso, esse texto em que sabemos que o nome de Deus foi glorificado com a chegada do Santo Espírito de Deus. Esses versículos 1 a 13 de Atos capítulo 2, fantástico e maravilhoso. Lógico, existe ainda alguns temas, algumas palavras que foram citadas neste estudo. Fique tranquilo, porque nos estudos seguintes, isso volta à tona, trazendo uma explicação e uma clareza maior. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, eu te agradeço, ó Deus, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, por esse estudo, ó Deus, que se completa agora, nesse momento, que o Senhor esteja esclarecendo, através do teu Santo Espírito, a compreensão e o entendimento daquilo que nós lemos, daquilo que foi falado, daquilo que foi explicado, Pai querido, que o Espírito Santo de Deus possa completar esta mensagem. Dê-nos uma noite tranquila, uma noite de paz, que o amor, a graça, a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com esta família, seja com a Igreja Batista em Jardim Santana, mas também com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso. Fica aí curtindo e se deliciando com esta música maravilhosa, para que a noite de vocês seja uma noite totalmente tranquila e abençoada. Até a próxima oportunidade, queridos. Amém. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus
Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno, sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te